Olá, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula na Apostila Universitário, livro 1, capítulo 1, o tema Os Cinco Reinos e os Três Domínios, páginas 3 até a página 9. Nós vamos falar sobre classificação dos seres vivos. Taxonomia. Taxonomia, a ciência que estuda a classificação dos seres vivos. Desde a antiguidade existiram tentativas de classificar os animais e os vegetais, mas somente depois dos trabalhos do sueco Carlos Linneu, 1707-1783, e de seu filho, foi desenvolvido um sistema de classificação, o qual seria aperfeiçoado até 1901, e aí postos em prática como um código internacional de nomenclatura. Além do conceito de espécies, né? Então, que é espécie? São seres vivos, né? Indivíduos, né? Que se reproduzem e cuja prole é fértil. Então, seres vivos, que a espécie são os seres vivos capazes de se reproduzir e gerar descendentes férteis, aqueles que conseguem se reproduzir. Linneu reunia espécies com as mesmas características no mesmo gênero, utilizando uma nomenclatura binomial e em latim. Bom, aí na apostila vocês vão ver que tem um animal aí na foto, é um liger, e resultou do cruzamento em cativeiro entre uma leoa e um tigre. Será que sua prole é fértil? Né? Pesquise na internet. Será que a sua prole é fértil se ele foi resultado de um cruzamento em cativeiro de uma leoa e um tigre? São espécies diferentes. Então, eles, por mais que gerou um ser vivo, certo? Ele é estéril, ele não consegue se reproduzir. Por quê? O leão e a leoa, o tigre macho, né, e a fêmea, tá? Bom, continuando aí. Então, aqui eu tenho, né, uma classificação. Então, eu tenho do ser humano e uma ariranha. E nessa classificação, ele foi colocado, tá, em ordens, em reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Isso para poder facilitar, tá, a gente saber sobre o animal, né? Porque vamos supor, quando a gente pensa em classificação, a gente pensa no meio de organização. Então, essa maneira que foi, né, que foi iniciada por Linneu, ela passou por algumas, né, atualizações, né, adaptações, e chegou-se a uma classificação, né, uma organização. E nessa organização, nós vamos ter, né, aqui os itens, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui o homem, vamos pegar aqui a ariranha. Os dois pertencem ao reino animal. Então, a gente vai estudar os cinco reinos, né? Que a gente vai ver adiante ali. Filo, cordados, né? Eles possuem a coluna vertebral. Classe, eles são mamíferos, mamam enquanto filhotes. Ordem, primatas. Vejam que aqui já começou a modificar. Então, nós temos a ariranha, que ela não é, né? Não pertence à ordem dos primatas, ela é carnívora. A família, hominídeos. Aqui a ariranha, mustelídeos. O gênero, Homo, gênero é Pteronura, e a espécie Homo sapiens, né? Pteronura brasiliense. Então a gente viu que nessa classificação, a maioria eles vão ter até aqui na classe. Depois elas começam a existir uma organização bem mais complexa, né? Começa a se diferenciar. Até a classe, os dois animais têm a mesma classificação. Então, olha aqui, nós temos dois nomes científicos, né? O Trypanosoma cruzi, que é o causador da doença de Chagas, e o Trypanosoma gambiense, o causador da doença do sono. Então, na espécie, eles vão ter, até o gênero, eles são idênticos. Na espécie,
eles vão ser diferentes. Um causa a doença de Chagas e outro causa a doença do sono. Bom, então podemos perceber que os dois protozoários usados como exemplo são do mesmo gênero, mas de espécies diferentes. Aqui nós vamos ter a classificação, né, de todos os seres vivos: reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Então a gente parte do maior e vai vindo para o menor. Então a gente vê que ele vai afunilando porque ele vai se modificando e a gente vai percebendo que ele tem muita complexidade. Para os vegetais, né, para as plantas, os vegetais, usamos a categoria divisão no lugar de filo. Então, já aqui vai ser diferente. Alguns animais são estéreis, isto é, não conseguem se reproduzir. Então, foi o que a gente falou do Liger, né? Também é o caso da mula. A mula é o resultado do cruzamento do jumento e a égua. O bardoto, cria do cavalo cruzado com a jumenta. Do potro listrado, obtido da reprodução entre uma égua pônei e zebra macho, e tem alguns outros. Então, eles vão gerar. Então, por exemplo, a mula, que é o cruzamento do jumento com a égua, eles resultaram no caso da mula. Só que a mula é estéril, ela não consegue se reproduzir, tá? Porque eles não são da mesma espécie. Como escreve o nome científico? Então, olha aí no Conectando. Cada organismo possui no mínimo 2 nomes. Então, ele é binomial. Então, a gente vê que o primeiro é o gênero, o segundo é a espécie. Não, primeiro é o gênero. A espécie é isso aqui, ó, os dois juntos. Esse segundo aqui é o epíteto específico. Epíteto específico. Mas o que é o gênero? O gênero é o zéia. O que é a espécie? A espécie são os dois, zéia mais, tá? No caso aqui é o nome científico do milho. Coloquei aqui para vocês verem melhor, visualizarem melhor. Então, o gênero é escrito com letra maiúscula. O segundo aqui, ó, é letra minúscula, tá? Então, aqui ele está errado. Isso aqui está errado. Exemplo: Trichomonas vaginalis. Está errado. O gênero, Trichomonas, certo? Começa com o T maiúsculo. Vaginalis, que é o epíteto, ele é minúsculo. Mas qual é a espécie? A espécie é o Trichomonas vaginalis, que é o causador da infecção genital. O nome científico deve ser escrito em negrito ou com outro tipo de letra diferente daquele do texto, ou grifado por extenso. As abreviações não são em itálico, sublinhado ou negrito. Então, olha aqui, ó, nome do feijão, fazeolos vulgares. Então, veja, foi escrito em negrito. Olha aqui que o gênero em P, o P maiúsculo. Olha o segundo nome aqui, minúsculo, tá? Então, esse é o gênero e aqui a espécie, fazeolos vulgares. No caso aqui, ó, tem 3 maneiras de escrever. Eu posso escrever em itálico ou eu posso escrever sublinhado, tá? Se for na mesma letra do texto, ó. Quando referimos a várias espécies de um mesmo gênero, colocamos a abreviatura SP, espécie, né? Ou SPP, subespécie, após o gênero. Por exemplo, Plasmodium malariae. Plasmódio SP, causador da malária. Mas a gente tem vários tipos de plasmódio: vivax, falciparum, vale, malariae. E a gente poderia escrever o quê? Plasmodium SPP, que nós temos subespécies, tá? Bom, nós vamos falar agora dos 5 reinos.
Então, nós temos o reino protista, olha aqui, protozoários e algas, reino monera, que no caso aqui nós temos as bactérias, as cianobactérias, o reino dos fungos, o reino das plantas, o reino dos animais. Tá? Reino monera, organismos unicelulares procariontes, isto é, cuja célula procariótica, lembram? Que é aquela célula que não tem o núcleo, a membrana nuclear, né? E elas são denominadas células procarióticas porque seu material genético, né, o material hereditário, os cromossomas e os genes, estão espalhados no citoplasma, não há um núcleo organizado. Quem pertence ao reino monera? As bactérias, as cianobactérias. A gente vai falar mais adiante, tá, pessoal? No caso, nós temos bactérias autótrofas que fabricam seu próprio alimento através da fotossíntese ou da quimiossíntese. Quimiossíntese é um processo que algumas bactérias, né, realizam, como na fotossíntese. Só que elas vão produzir o seu alimento, geralmente açúcar, através de reação química. Quimiossíntese é reação química. Na fotossíntese, ela vai produzir açúcar através, né, a fonte de energia é a luz. Na quimiossíntese, é as reações químicas. E as heterotróficas, que elas dependem já do alimento pronto e são patogênicas, né? Nós temos bactérias que causam doenças. E a gente vai ver, né, algumas doenças no reino monera. Elas também são decompositoras, que elas transformam cadáver de animais e plantas, né, em sais minerais. Nós vamos ter cianobactérias autótrofas, porque produzem o seu alimento através da fotossíntese. Então, o reino monera aqui, nós temos organismos unicelulares e procariontes, possuem parede celular, é o reino das bactérias e das cianobactérias, tá? Aqui, ao modo de vida, a gente tem as autótrofas, que elas são capazes de produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese, temos a quimiossíntese também, e as heterótrofas, que conseguem, né, depende do alimento do meio ambiente. Reino protista, página seguinte. Reino protista são seres vivos unicelulares, eucariontes, a gente vai ver que a célula já é diferente. É uma célula que tem um núcleo, né, envolto por uma membrana. Nós vamos ter os protozoários, algumas algas, né, unicelulares, também pluricelulares, né? Nós temos algas também clorofiladas. São exemplos de unicelulares autótrofas, as diatomáceas, a gente vai ver também mais adiante, algas de cor de fogo, etc. Enquanto as algas pardas e vermelhas são pluricelulares, a gente vai ver que elas têm muito mais células e são autótrofas, né? As algas verdes também nós temos espécies unicelulares e pluricelulares. Então, aqui estão alguns desenhos ali, tá? Alguns exemplos do reino protista. Reino fungi, reino dos fungos, organismos eucariontes, unicelulares ou pluricelulares, porém sempre heterótrofos, né? Eles não realizam fotossíntese, se alimentam de matéria em decomposição, né? Os fungos obtêm seu alimento como decompositores, transformando a matéria orgânica morta de cadáver em sais minerais, ou conseguem seu sustento por meio da matéria orgânica viva, agindo como parasitas, né? Nós também temos fungos que atacam, agridem tecidos animais e vegetais. Nós vamos ter alguns fungos causadores de doenças, né? Aqui nós vamos ter, né, os cogumelos, as leveduras, os bolores, a orelha de pau, que são exemplo de fungo. Também vamos falar mais adiante. Reino Animalia, o reino animal, organismos eucariontes, pluricelulares, estão divididos em invertebrados e vertebrados. Invertebrados são aqueles que não possuem esqueleto interno, então a gente vai estudar
as esponjas, medusas, pólipos, vermes parasitas ou de vida livres, artrópodes, tá? Entre outros, tá? O grupo seguinte é dos vertebrados, que possuem um conjunto de peças ósseas articuladas, né, que é o esqueleto. São os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. A gente só está dando um resuminho, tá, pessoal? Nós vamos falar mais adiante. Então, aqui estão os exemplos do reino animal. Próximo, o reino das plantas, reino Plantae. São organismos eucariontes, pluricelulares, são os musgos, as samambaias, as avencas, os pinheiros, os cipresses, né? Além das plantas com flores, frutos, sementes, né? E nós vamos ver que todos são clorofilados e são autótrofos. Então, a gente tem aqui o reino das plantas, né? Que também vamos estudar mais adiante. No próximo, a gente vai falar sobre os novos domínios. Nós falamos os 5 reinos: reino Monera, reino Protista, reino Fungi, ou Fungos, reino Animal, Animalia, reino das plantas, ou Plantae. Então, esses são os 5 reinos. E foram, né, introduzidas algumas modificações, né, algumas correções. E a gente observou que 4 dos 5 reinos são organismos eucariontes. Então, o único que é procarionte é o das bactérias. Então, a gente vê aqui, ó. Esses daqui são todos eucariontes. Possui a célula com material genético, tá? Envolta por uma organela. Eles pertencem ao domínio Eucária. Já, tá? Há pouco tempo, o reino era mais abrangente ainda. Então, a gente fala que agora nós temos o domínio. Então, Eucária, ela vai pegar o reino protista, o fungi ou fungos, o animal e o vegetal, Plantae e o Animalia. No domínio bactéria, a gente vai encontrar os moneras, como bactérias, cianobactérias, que são procariontes que podem ou não fazer a fotossíntese. Então, a gente tem aqui, tá, no reino, aqui no reino Arquea. Aliás, no domínio bactéria. No domínio, tá, o Arquea, ele contém procariontes menos organizados, integrantes do reino Monera, aqueles que não fazem fotossíntese e resistem aos mais adversos ambientes, por exemplo, micro-organismos encontrados em fontes de algas termais ou no fundo de vulcões ou sob temperatura baixíssimas em grande profundidade dos oceanos polares. Então, a gente tem aqui as arqueabactérias, certo? Que daí todos aqui, ó, pode ver que eles têm um ancestral comum. Então, voltando, no domínio bactéria, a gente vai ter, né, no domínio bactéria, a gente vai no domínio eucária, a gente vai encontrar, vamos começar aqui, no domínio eucária, a gente vai encontrar os eucariontes, tá? Já no domínio bactéria, a gente vai encontrar as bactérias e cianobactérias. Já no domínio Arquea, a gente vai encontrar as arqueobactérias, são aquelas bactérias, né, menos organizadas, que pertencem ao reino Monera, não fazem fotossíntese e resistem aos mais ambientes adversos, né, que é no caso das arqueobactérias. Bom, nas páginas 7 e 8, a gente vai ter algumas atividades. Então, vocês vão fazer a atividade 2, que vocês vão corrigir os nomes científicos segundo as regras de nomenclatura. Então, vocês vão ver aqui, ó, vão olhar lá se esse nome científico está correto. Se estiver, deixa assim. Se não estiver, vocês vão corrigir, tá? Vão colocar certinho aqui.
Dois vegetais de diferentes ordens podem pertencer à mesma divisão? Então, vocês vão responder essa pergunta aqui. A pergunta 4, vocês vão ler aqui sobre esse enunciado aqui, né? E vão responder também. Aqui na pergunta 5, a égua e o jumento geram descendentes burro ou mula, podem ser considerados da mesma espécie? Justifique. Então, aquilo que a gente explicou na aula passada. 8. Quais são os componentes de cada domínio? Então, vocês vão colocar os domínios, os 3 domínios e o componente. Aqui vocês vão colocar os organismos segundo os domínios. Cobra, né? Ela pertence a qual domínio? Eucária, né? Árquea. É assim que vocês vão fazer, tá? Bom, nós vamos ficar por aqui. Vocês vão fazer os exercícios, vão postar para a gente poder ver se vocês têm alguma dúvida, tá? Se está correto. Qualquer coisa, gente, estamos no nosso grupo do WhatsApp. Beijos, até a nossa próxima aula.